Dia, tudo bom, gente? Bora no cafezinho. Tô atrasada no café, mas queria passar por aqui para desejar uma semana abençoada para vocês, né? E deixar a palavra da semana, que agora vai ser costume por aqui. Eu espero que vocês curtam. Se vocês não curtirem essa palavra, não tem problema, a gente passa os stories ou passa o vídeo, assiste os outros. Mas eu queria muito deixar sempre uma palavra para vocês na segunda-feira, pra gente se agarrar e passar a semana toda pensando nela. Tá lá em Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 3, diz assim, ó: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obteram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha só que incrível, né? Eu estava lembrando de uma passagem de Jesus, onde ele encontra várias pessoas no caminho e ele vai curando, né, essas pessoas, e uma dessas pessoas grita, né, para ele ajudar o filho dele. Um homem no meio da multidão grita para Jesus ajudar o filho dele, que estava num estado muito crítico de epilepsia. O filho dele tinha epilepsia. E aí Jesus, né, vai e libera uma palavra, e esse homem fala assim: me ajuda na minha falta de fé. Porque Jesus pergunta para ele: você crê, né, que seu filho pode ser curado? E aí ele diz: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Olha só que paradoxo, né? Que contradição. Como que ele pode dizer que crê e ao mesmo tempo ele pede ajuda-me na minha fé, né? Isso acontece com muitos de nós, gente, porque a maioria de nós temos a nossa fé básica no nosso coração. Nós cremos que Deus existe, nós cremos que Deus enviou Jesus, né? Mas a nossa fé realmente mas muitas das vezes essa nossa fé ela é incompleta, porque às vezes a gente acredita em algumas partes da Bíblia e em outras não. Às vezes a gente tem fé para algumas coisas e para outras não, né? Às vezes a gente até crê que Deus existe, que está aí cuidando da gente, mas na hora da aflição mesmo, a gente não recorre a ele como é para recorrer, ou a gente não confia nele como é para confiar, né? Às vezes a gente não acredita de fato dentro do nosso coração com toda a convicção que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar. Então, se a gente não crê nessas coisas por completo, a nossa fé é como a fé desse homem, né? Mas uma coisa muito linda esse homem tinha: humildade. E ele pediu para Jesus: eu creio, mas o meu crer ainda é pouquinho, me ajuda na minha falta de fé, Jesus, né? E olha que lindo. Então, ao invés daquele homem reclamar: poxa, meu filho tá assim há tantos anos, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperado. Não, ele foi com humildade: Jesus, me ajuda na minha falta de fé, eu quero que meu filho seja curado, mas eu preciso de mais fé. E ele estava em frente daquele que era poderoso, né, para fazer infinitamente mais daquilo que ele pedia ou pensava. E Deus ajudou ele naquela fé. Deus curou o filho dele. E da mesma maneira Deus faz isso conosco, quando nós somos humildes para chegar diante de Deus em oração e dizer: Deus, a minha fé tá fraca. A minha fé não tá como era para ser. Me ajuda, porque as lutas têm sufocado o meu ânimo, sufocado a minha perseverança. Me ajuda na minha fé, na minha falta de fé. Me ajuda, Deus. Quando você faz uma oração sincera a Deus, a palavra própria de Deus diz que ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, mas ele rejeita os orgulhosos. Então, aqueles que no meio da dificuldade, muitas vezes, ao invés de se humilhar, ao invés de orar, de buscar a Deus e pedir: Deus, ajuda na minha falta de fé, aqueles que muitas vezes fazem ao contrário, endurecem o coração, se revoltam com Deus, acham que Deus não está ouvindo, acham que Deus não está olhando para eles. Por que será que eles não recebem esse favor de Deus, né? Às vezes a gente tenta ir pelo nosso caminho, batendo na mesma tecla, fazendo as coisas do nosso jeito, e a gente vai quebrar a cara todas as vezes, porque a gente sabe que Deus, ele está acima de todas as coisas, ele é o dono do universo, ele controla todas as coisas.
Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo tem permissão dele para algumas coisas. Então a gente precisa entender que a gente é pó, que a gente precisa crer, que a gente precisa alimentar a nossa fé, que a gente precisa confiar plenamente e depender dele para a gente alcançar o favor. E aí, lá em Provérbios vai dizer, né, que a humildade, ela precede a honra. Então, quando a gente se humilha na presença de Deus, e o próprio apóstolo Pedro também falava sobre isso, né, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que no tempo certo ele vos exaltará. Olha que promessa maravilhosa, né? Não é batendo cabeça, não é endurecendo o coração, é se humilhando na presença de Deus. Então eu profetizo em nome de Jesus que o seu coração seja quebrantado no dia de hoje. Se você tentou bater cabeça com Deus, se você tentou se revoltar contra as situações somente por se revoltar, sem pedir ajuda de Deus, no dia de hoje você se quebrante. Que o Espírito de Deus convença você de que você precisa estar debaixo do cuidado de Deus. E pode ter certeza que Deus vai cuidar da sua situação. Deus vai te confortar nesse momento difícil. Deus vai te ajudar nessa sua aflição, se você simplesmente se humilhar e confiar, tá bom? Então a palavra da semana é essa. Tenha fé. E se você não está com a sua fé completa, se a sua fé ainda não está firmada em tudo que Deus fala, peça para Ele te ajudar na sua falta de fé, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Leia a Bíblia. Leia como você nunca leu, para você entender, né? Comece pelo Evangelho de João, comece pelas cartas de 1º, 2º, 3º João, que são textos simples de entender. É ali toda a essência do Evangelho neles. Depois começa a ler outros livros, e aí vai entendendo o que Deus tem para tua vida, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus te honre na medida que você se humilha para Ele, e que Ele possa derramar sobre você bênçãos sem medidas nessa semana e muito mais nas outras, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e agora vamos trabalhar!